E a base para que a gente comece a desenvolver esse nosso dashboard é, obviamente, uma base de dados. Nesse caso, eu vou utilizar uma com algumas informações similares àquela que a gente já viu nos nossos relatórios anteriores. Porém, nesse caso, eu coloquei alguns valores diferentes e outras métricas que a gente vai analisar nesse nosso dashboard. E a primeira coisa que você tem que analisar é onde você quer chegar com aquele dashboard. Ou seja, nesse exemplo que a gente vai fazer, nós vamos analisar que tipo de carro vai dar mais lucro para a gente. Se é novo, seminovo ou até mesmo os carros usados. E há diferentes maneiras a gente analisar isso. Dessa maneira, se a gente tem um dashboard que conforme você for clicando em diferentes filtros e analisando diferentes cenários, vai ficar muito mais fácil para você conseguir provar seu argumento ou até mesmo justificar alguma mudança na sua empresa quando você já tem essa informação de uma maneira bem detalhada e, mais importante de tudo, baseada em dados. Então, para você começar a pensar nesse dashboard, é importante que você faça uma planilha como essa daqui, que é um conceito onde você vai colocar mais ou menos o que você quer analisar no seu dashboard e como que ele vai ficar em relação à distribuição dos gráficos. Nesse exemplo aqui, eu quero colocar nessa parte superior alguns indicadores, por exemplo, é a nossa lucratividade, quantos carros a gente está vendendo por mês, varia muito conforme a tua necessidade e o tipo de argumento que você está tentando provar. Outra coisa que eu gosto bastante de colocar nos meus dashboards é um histograma, ou seja, eu quero mostrar conforme os meses foram passando, como é que aquele meu indicador, ou aquele meu parâmetro, foi se comportando. Nesse nosso caso, eu quero ver se o nosso lucro foi aumentando, se ele foi diminuindo, para que a gente entenda como foi o comportamento dele em relação ao tempo. Outro gráfico que a gente vai ter vai ser esse aqui, da média do tempo de venda por tipo. E o motivo desse gráfico estar aqui é que não adianta a gente pegar e ter um monte de veículos que dão um alto lucro para a gente, porém eles demoram muito tempo para vender. No final das contas, é possível que se você tiver vários veículos mais baratos, que tenham um lucro menor, mas que tenham uma taxa de venda mais rápida, que no final das contas vai te gerar mais lucro, seja melhor do que você ter esses poucos veículos com alta lucratividade. Tudo isso você vai concluir quando você fizer a análise do dashboard. E às vezes, se você chega e tenta provar esse argumento para alguém, apenas falando o que você acha ou pela sua experiência, é mais difícil você conseguir passar credibilidade. Se você tiver um gráfico baseado no seu histórico, mostrando isso que você está tentando convencer a pessoa, vai ficar muito mais fácil. E aqui embaixo eu vou colocar 3 gráficos aparentemente iguais. Porém, cada um deles vai representar uma das nossas lojas, para que a gente consiga fazer um comparativo. Porque às vezes, se você está vendendo muitos carros seminovos, por exemplo, e tenta aplicar o conceito de comprar mais carros seminovos para todas as lojas, é capaz que você não tenha um resultado positivo. Porque uma loja em específico pode vender apenas carros novos em grande quantidade. Aqui do lado é onde que a gente vai colocar os nossos filtros. É ali que você vai clicar em diferentes botões para que os seus gráficos sejam alterados conforme o cenário que você quer analisar seja especificado. Então, a gente já tem o conceito do que a gente quer desenvolver com esse nosso dashboard. E é muito importante que você dedique um bom tempo nessa fase. Porque, às vezes, você pode ter uma ideia de um tipo de dashboard que vai trazer muitos resultados e que você não pensou direito, gastou um monte de tempo em cima e, no final das contas, você olha e não consegue concluir nada. Ou, às vezes, você vê que começa a faltar informação para que você consiga provar aquele seu argumento. Então, se você vê exatamente o que você precisa para então colocar no seu dashboard para fazer esse acompanhamento, análise, ou seja o que for, é muito mais fácil para você acertar o que você vai estar desenvolvendo. E dessa maneira você não vai se frustrar e vai economizar tempo.